Evangelho segundo João, capítulo de número 7. Nós voltamos, irmãos, ao Evangelho de João, a este capítulo e ao texto, ao trecho que nós, há 2 domingos atrás, vimos. Nós não terminamos aquele trecho do versículo 25 ao 36. Hoje, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, nós o faremos. Então, João, capítulo 7, de 25 a 36. Eu farei a leitura de todo o texto, irmãos, de 25 a 36, mas é a partir do versículo 31 que nós nos concentraremos, porque foi onde nós paramos da última vez que estivemos no Evangelho de João pregando. Então veja o que diz o versículo 25. Lembram-se que Jesus está em Jerusalém, por conta da festa dos tabernáculos, lembram-se? Está lá celebrando a festa, e as coisas que nós temos visto nos últimos domingos acontecem quando Jesus está ali em Jerusalém e está celebrando esta festa, a festa dos tabernáculos. Então, veja só o que diz o versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou? E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus santo e bendito, ó Pai, agora que a Tua palavra foi lida, nós estamos aqui adorando ao Senhor como igreja reunida, na presença do Senhor, ó Deus, e o Senhor em nós, por meio do Teu Santo Espírito, nós pedimos, ó Pai, que a palavra do Filho seja esclarecida em nosso coração e mente, pelo Espírito Santo que nos ilumina, para que a entendamos, queremos nela, e busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Ó Deus, assim, ó Pai, te pedimos a Tua graça. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus está sempre disponível a quem quer que seja. A sua mão está sempre estendida a todo tipo de homem. Será que Deus estará sempre disposto a salvar aqueles que repetidas vezes não o reconhecem e o desprezam? Será que Deus nunca recolhe a mão? Será que o Senhor Jesus Cristo nunca, jamais dirá aos homens que constantemente o rejeitaram: afastai-vos de mim, eu não vos conheço? Essas perguntas são respondidas no texto que nós temos diante de nós.
E nós veremos o que o próprio Jesus nos diz acerca dessas perguntas. Se Deus está sempre disponível a qualquer tipo de homem, faça esse homem o que ele fizer. Mas nós vamos recapitular aqui, irmãos, para nós lembrarmos o que vimos no último sermão, ok? O versículo 25 diz que alguns de Jerusalém perguntavam, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que fala abertamente, diz o versículo 26, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? O evangelista João diz que em Jerusalém, pela ocasião da festa dos tabernáculos, havia muita gente ali, havia uma multidão ali. Pessoas que eram residentes na própria Jerusalém e pessoas que vieram de fora, por exemplo, da Galileia, de onde também viera Jesus Cristo, ou seja, de onde se locomovera Jesus Cristo para estar em Jerusalém. A Bíblia diz aqui que os de Jerusalém, que conheciam a política da cidade, sabiam muito bem que os principais sacerdotes e as autoridades do povo queriam matar Jesus. O que não sabiam os galileus. Os galileus, por residirem na Galileia, não conheciam o contexto político de Jerusalém, estavam muito longe disso. Naquela época, irmãos, não tínhamos Twitter, né? Não tínhamos as redes sociais que nós sabemos de tudo que passa no mundo. Naquela época, não. Então, os galileus não sabiam da vida política, nem da vida religiosa de Jerusalém. Mas os de Jerusalém sabiam. Por isso o texto diz, alguns de Jerusalém diziam, não é este, se referindo a Jesus, que querem matar? Então, os galileus tinham dito a Jesus, no contexto anterior, próximo, que ninguém queria matá-lo. Mas porque eles não sabiam do contexto do que estava acontecendo em Jerusalém, do que planejavam as principais autoridades. Esses aqui do versículo 25 sabiam que as autoridades já estavam há muito tempo planejando como matar Jesus. E eles fazem, esse grupo entre os judeus aqui em Jerusalém, que está perguntando, não é este que querem matar? Eles fazem um questionamento aqui, eles dizem assim, eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada, ou seja, não querem matar a este? Como é que ele fala abertamente no templo? Como é que ele ensina abertamente e ninguém faz nada? E aí eles fazem uma pergunta meio que provocativa às autoridades. Eles dizem assim, porventura, agora as autoridades de Jerusalém mudaram de opinião? Agora eles creem que verdadeiramente este é o Cristo? Então aqui é uma pergunta desafiadora dos judeus ali de Jerusalém, que também eram opositores de Cristo, com relação a ninguém fará nada com este homem? Não é ele que está sendo procurado? E não é ele que as autoridades têm como um falso profeta? A não ser que as autoridades tenham mudado de ideia, porque permitem que ele fale abertamente. E aí esses judeus continuam no versículo 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. A ideia é a seguinte, se as autoridades passaram a crer que ele é o Cristo, por isso não fazem nada, não o impedem de ensinar, nós sabemos que ele não é. Então aqui é a prova de que esses judeus estavam contra Jesus. Nós sabemos que ele não é o Cristo porque, todavia, o Cristo virá, quando aparecerá, e ninguém saberá de onde ele é. Mas nós temos acompanhado essa figura chamada Jesus. Nós sabemos que ele veio de Nazaré. Nós sabemos que ele tem um ministério na Galileia, anteriormente, antes de aparecer aqui. E o Cristo, ninguém, quando ele aparecer, ninguém de fato saberá de onde ele é. A ideia aqui, irmãos, é que havia uma crendice entre os judeus que supunha que quando viesse o Cristo, ele seria um personagem misterioso até ele aparecer. Não quer dizer que os judeus não sabiam que nos profetas o Cristo viria de Belém. Porque a Escritura diz, de ti, Belém Efrata, sairá aquele que há de apacentar a Israel. Então as Escrituras do Antigo Testamento diziam de onde viria o Cristo. Então essa não é a questão aqui. A questão é a seguinte, até o Cristo aparecer, eles criam. Até o Cristo aparecer, nós não teremos nenhuma informação dele. E de Jesus, eles tinham informação. Eles sabiam que Jesus era o suposto profeta que estava ministrando na Galileia. E é por isso que eles dizem que ele não pode ser o Cristo. Porque nós temos crido aqui entre nós que quando o Cristo aparecer, e obviamente ele terá nascido em Belém, como diz a profecia, nada se saberá deste
período, desse interlúdio da sua origem, do seu nascimento até a sua aparição. E esse Jesus, nós sabemos que ele está na Galileia. Então, assim, eles criam que Jesus Cristo não podia ser o Messias. É claro que em nenhum lugar da Bíblia disse que o interlúdio do Cristo seria desconhecido dos homens. Nenhum lugar da Bíblia. Então, aqui era uma crendice mais popular de parte dos judeus. E eles estavam errados quanto a isso. E quanto a outras coisas também. Mas agora veja o que Jesus responde a eles. Versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. É interessante aqui o contraste. Nós conhecemos este homem. E Jesus diz aqui: vocês não conhecem o que me enviou. E a ideia aqui é o conhecimento verdadeiro que aqueles judeus não têm acerca de Cristo. Mas olha só comigo aqui. Jesus está ensinando o templo, aqui diz o texto que ele clamou. O verbo aqui significa falar alto para chamar a atenção. A ideia de clamar aqui, Jesus quer que esses homens que estão discutindo, no versículo 25 e 26 e 27, ouçam o que ele tem a dizer. Daí a ideia de que ele clamou para aqueles homens, Fernanda, Bruno e Vanessa e Graça. E então, ele clama o seguinte: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. É interessante aqui que no texto nosso, em português, na sua Bíblia, esse texto não aparece como uma pergunta, mas é uma possível tradução do texto grego que isso seja uma pergunta. E alguns estudiosos têm tratado esta palavra de Cristo, vós não somente me conheceis, como sabeis também de onde eu sou, como uma pergunta irônica. E é a posição que nós tomamos aqui também diante do texto. Jesus está dizendo assim: então quer dizer que vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Então aqui é uma ironia de Jesus. Por quê? Porque na verdade eles não conhecem quem Jesus é, muito menos de onde ele vem. Vocês se lembram que Jesus era reconhecido como Nazareno. Ele foi crucificado e uma placa foi colocada na sua cruz dizendo: Jesus de Nazaré, não de Belém, mas de Nazaré. Mas nós sabemos, segundo as Escrituras, que ele veio de Belém. Então veja, eles não sabiam nem mesmo a origem terrena, onde Jesus nascera, porque eles acreditavam que Jesus era ou Nazareno, e por ser Nazareno, Galileu. Lembra que ele era chamado Galileu, da Galileia. Então eles não, de fato, atentavam que Jesus havia nascido em Belém, na casa de Davi, na tribo de Judá, na tribo de Davi. Eles não atentavam para isso. Mas vamos mais ainda. Se já não bastasse essa ignorância de mudar a origem de Cristo de Belém para Nazaré, eles também não sabiam que, em última instância, o Cristo viera do céu. Que ele, antes de nascer, estava na glória com o Pai. E é de lá que ele veio. Tanto que ele vai dizer, em capítulos anteriores a esse que estamos, ele diria o seguinte: ninguém pode descer se antes não estivesse no céu. E se eu dou o testemunho acerca do Pai, é que com ele eu estive antes de descer. Ninguém conhece as coisas do céu, senão aquele que de lá desceu. Então, qual que é a origem de Cristo? Qual que é a origem primeira dele? É aquela origem divina, eterna, do céu e não da terra. Nós sabemos que o Filho de Deus, o Verbo eterno, se encarnou. E sim, nasceu em Belém, mas que ele era antes disso. Estão vendo que esses homens não sabiam nada da origem de Cristo? Eles diziam: nós sabemos de onde ele é. Aí Jesus diz: vocês sabem de onde eu sou? Vocês realmente sabem? Vocês não sabem de onde eu sou. E é por isso que vocês não conhecem aquele que me enviou. Que é o que ele vai dizer aqui. Olha só o versículo de número 28, a segunda parte. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis. A ideia aqui, irmãos, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, não quer dizer que Jesus não quis, não teve vontade, não se voluntariou a vir e morrer pelo seu povo. Pelo contrário, ele estava disposto e pronto a fazer isso. O Salmo 40 fala disso. Eis aqui o teu servo para cumprir a tua vontade. A Bíblia fala que o servo, o Messias, estava pronto a morrer pelo seu povo. Ele chama o seu povo de amigos. Ele diz que os amou até o fim, lembra?
e tendo-os amado de João, os amou até o fim. Então não quer dizer que Cristo não desejasse vir para salvar o seu povo. É que aqui trata de outro aspecto do seu envio. A ideia aqui é que Cristo não veio na autoridade dele, mas veio na autoridade do Pai. Foi o Pai quem o enviou. E é isso que Jesus ressalta aqui. E a ideia aqui é o contraste de ter vindo de Nazaré ou de qualquer outro lugar, mas antes ter vindo da presença do Pai, enviado pelo Pai. Daí ele fala, vocês não conhecem aquele que me enviou, vocês não conhecem o lugar de onde eu vim. Essa é a ideia aqui. Eles não sabiam nada. E nós estamos lidando com pessoas religiosas aqui, viu? Pessoas, por assim dizer, dentro da igreja, tá? É com esse tipo de pessoa que nós estamos lidando aqui. Não é com gentio que não sabe nada. A gente está lidando com judeus de Jerusalém, do centro da religião daquela época, ok? E eles pensam que sabem e não sabem nada. É mais ou menos hoje, como estão as igrejas, né? Nós podemos nos enganar. Nós achamos que sabemos a quem adoramos, como adorá-lo, mas não sabemos nada. Isso é muito, de fato, presente em nós, como era anteriormente. Mas aí, veja, Jesus diz aqui, eu não vim de mim mesmo, ou seja, eu não vim na minha autoridade, eu vim na autoridade do meu Pai. Foi meu Pai que me enviou. Então isso não quer dizer que Jesus não quisesse vir. Mas ele está destacando uma outra verdade deste envio, que o Pai é quem o enviou. Na autoridade do Pai ele vai, e ele vai voluntariamente. Ele vai porque ama o seu povo. Então ele responde ao Pai, sim, eu irei, como o Senhor ordenou. Mas primeiramente ao decreto de Deus, a ordenação do Pai para que o Filho venha. E é isso que Jesus ressalta aqui. Eu não vim de mim mesmo, não fui eu que me auto-enviei. Mas aquele que está no céu, que pressupõe-se aqui obviamente que é Deus o Pai, é quem me enviou. Aquele a quem vós não conheceis. E aí continua o versículo 29. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Ou seja, vocês acham que conhecem a Deus, o Pai. E vocês acham que me conhecem porque julgam que eu não sou o Messias. Na verdade, vocês não me conhecem, nem muito menos aquele que me enviou. Porque se vocês me conhecessem, conheceriam aquele que me enviou. Lembra, ninguém pode vir a Deus se Jesus Cristo, de fato, não realizar a obra. Ninguém pode ir a Deus, porque Jesus Cristo é o caminho. Ele é o único caminho a Deus. Ele é o único caminho ao Pai. E da mesma forma, ninguém pode ir ao Filho se o Pai não o levar. Portanto, conhecer a Jesus Cristo é conhecer a Deus. E quem conhece a Deus, o Pai, reconhece o seu Filho, Jesus Cristo. Não há como alguém dizer, eu creio em Deus, e desprezar Jesus Cristo. E não há como alguém dizer, eu creio em Jesus Cristo, e ficar sem conhecer a Deus. Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. E no momento em que aqueles homens não conhecem a Cristo, rejeitam a Cristo e julgam ser ele um falso profeta, eles estão rejeitando ao próprio Deus. Eles estão dizendo, nós não conhecemos a Deus. O teste, irmãos, probatório que nós conhecemos a Deus é adorarmos e nos rendermos a Jesus Cristo, seu Filho. Por isso que qualquer outra religião que diz, por exemplo, a religião muçulmana, a religião islâmica, que diz que Alá, que Deus é o Deus deles e que eles o conhecem e rejeitam Jesus Cristo como Deus de Deus, dizendo que Jesus é apenas mais um dos profetas, menor até mesmo que o próprio Maomé, eles não conhecem a Deus. E as suas obras mostram isso. As obras do mundo islâmico mostram que eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus porque não reconhecem a Jesus Cristo. Então não há, irmãos, não há nenhuma maneira de se conhecer a Deus senão por Cristo Jesus. E é por isso que Jesus está dizendo, vocês acham que me conhecem, e vocês estão dizendo que eu não sou o Messias. Pois bem, vocês não só não me conhecem, como não conhecem aquele que me enviou, a quem dizem conhecer, mas vocês não conhecem. Esse negócio, irmãos, de amar a Deus sem obedecer a Cristo, é falso, é mentira, isso é enganação. As pessoas dizem que amam a Deus, que são filhos de Deus, mas não reconhecem a soberania, o senhorio de Jesus Cristo, Leila. Isso tudo é mentira e enganação. O que conhece a Deus é aquele que se submete ao senhorio de Cristo, o que o reconhece como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. É esta pessoa, e somente esta pessoa, que conhece e tem comunhão com Deus. O teste probatório de se conhecer a Deus
é reconhecer-se a Jesus, é reconhecer a Jesus Cristo e servi-lo como ele é, Rei e Senhor. E aí sim nós podemos dizer, eu conheço a Deus. Olha o versículo 30. Qual que é a reação dos homens diante do que Jesus falava? Então, vamos ler juntos, por favor, irmãos? Então, procuravam... A hora aqui é a hora da cruz. É a hora da entrega do Filho de Deus. É a hora da entrega do Messias. Mas ainda não era chegada a hora. Não estava nos propósitos de Deus que os homens colocassem a mão de Jesus naquela hora. Mais tarde eles colocariam, porque era chegada a hora. O próprio Evangelho de João deixa isso claro quando Jesus está no Getsemane, ele ora dizendo, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho. E aí depois da oração, os homens colocam a mão em Jesus. Os ímpios e os malfeitores colocam a mão sobre ele. Por quê? Porque Jesus não podia fazer nada? Não, irmãos. Lembra que Jesus é Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ninguém colocaria um dedo nele se ele não permitisse. Se ele voluntariamente não se desse. Lembra quando tentaram prendê-lo no Getsemane? Quando Pedro tira da espada e tenta ferir o servo do sumo sacerdote, o servo Malcom, e arranca-lhe a orelha. E Jesus diz a Pedro, guarda a espada. Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria a meu pai e ele enviaria uma legião de anjos e me livraria de todos aqui? Guarda a espada, Pedro, porque tudo tem que acontecer como está escrito, chegou a hora. Veja, ele se entregou. Jesus Cristo não foi pego em uma arapuca, em uma armadilha da qual ele não tinha saída. Ele se entregou. Ele tinha todo o poder para não ser crucificado. Mesmo assim, ele se entregou pelo seu povo. E é disso que diz o texto aqui. Se Deus não quisesse, ninguém teria tocado em seu Filho. Assim é com a igreja. Se Deus quiser, ninguém lhe prejudicará. Certamente ninguém lhe prejudicará finalmente. Mas se Deus quiser, você não terá prejuízo nenhum durante a sua vida. Mas se Ele quiser, você terá. E eu também. Talvez, se Deus quiser, nenhuma enfermidade durante a sua vida aqui, nesta terra, te alcançará. Nenhuma enfermidade te alcançará. Mas se Ele quiser, te alcançará. As coisas só acontecem se Deus quiser. E nós sabemos isso. Não é a fé que nós proclamamos, não é esta? Se Deus quiser, seja a vontade dele feita, se Deus quiser. Irmãos, nós temos que crer assim. Quando nós vamos a um médico e temos diante de nós um diagnóstico contrário do que nós esperávamos, esta é a hora da fé. Porque chegou a hora. Chegou a hora para nós, assim como chegou aquela hora singular para Cristo, chegou a hora para nós de sofrermos essa enfermidade segundo os propósitos, os decretos eternos de Deus. Chegou a hora de nós sermos perseguidos por alguém. Chegou a hora de alguém nos trair. Chegou a hora de um parente próximo nos magoar. Mas tudo aquilo faz parte do plano de Deus para o nosso bem. E nós devemos agir nesta hora segundo a vontade dele, perdoando, confiando, nos fortalecendo, sendo consolados. Mas entendamos que tudo tem uma hora. E quando nos vem algum sofrimento, é porque aquela hora é chegada. Como chegou a hora, ou chegaria a hora aqui, para o nosso Salvador. Nosso Salvador estava certo disso. Não ainda chegou a hora. E João diz, ninguém pôde prendê-lo naquele momento. Depois puderam, porque Deus permitiu depois. Mas até aquele momento, ninguém lhe pôs as mãos, porque não era chegada ainda a sua hora. E nós vamos agora ao versículo 31. Mas veja o que João diz. E contudo, mesmo assim, com muita oposição, muitos de entre a multidão creram nele. Já falamos disso aqui enquanto estamos pregando o Evangelho de João várias vezes. Lembram-se que a multidão sempre se divide diante de Cristo? Os que se opõem, os que creem. É sempre assim. Aqui também não é diferente. Tem gente querendo prender Jesus. Tem gente questionando o seu envio. Tem gente que lhe acha um falso profeta, certo? Mas tem aqueles que creem. Aqueles que creem. Sempre haverá aqueles que creem. E sempre haverá aqueles que rejeitam. Por que nós nos surpreendemos ainda com os que rejeitam?
não sempre haverá aqueles que o rejeitam? Por que nós nos surpreendemos, Carla, Gil, Tânia, Caio? Por quê? Por que nós achamos que o evangelho não teve poder ali? Isso não tem nada a ver. O evangelho é poderoso, só que ele é poderoso para agir com seu poder naquele que Deus escolheu para que ele haja. O restante continuará cego. Então não é questão que eles são mais poderosos do que a mensagem. É porque eles não foram escolhidos. Eles continuam na cegueira. E eles rejeitam por isso. É claro que nós devemos lamentar quando alguém rejeita o evangelho, mas não nos surpreendermos. Não nos surpreendermos. Nem ficarmos ressentidos. Mas saber que aquela pessoa ainda está na escuridão. E quem está na escuridão não pode ver a luz. Não tem condição para isso. Nós devemos lamentar e orar por essas pessoas. Ok? Mas não nos surpreendermos nesses casos. Porque nós estamos vendo aqui, há aqueles que rejeitam e aqueles que creem. E graças a Deus nós somos, pela graça de Deus, nós que outrora éramos cegos, pela graça de Deus somos os da fé. Os que creem. Aqueles que Deus abriu os olhos, abriu o entendimento, para que creiamos que Jesus Cristo é o Messias. Mas vamos lá. O texto diz assim: e contudo, muitos de entre a multidão creram nele. E diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então ele diz assim: a ideia, Laila e Ana e Moisés, a ideia aqui, Alan, a ideia aqui é que eles olham para Jesus e dizem assim: esse tem que ser o Messias. Porventura virá alguém depois dele que faça maiores sinais do que ele tem feito? Meus irmãos, havia um grupo entre os judeus que criam que o profeta que viria seria um profeta apocalíptico. E de certa forma ele faria sinais. Isso é tão verdadeiro, não só em Jerusalém como na Galileia, que quando Jesus, lá no capítulo 6, opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, os homens lá da Galileia dizem assim: era este o profeta que deveria vir. Então havia um grupo de judeus e galileus, um grupo na Judéia e Galileia, que cria que o Messias seria um profeta que faria sinais. Daí eles dizem aqui: fará alguém mais sinais do que este faz, ou seja, ele tem que ser o Messias, porque ele faz poderosos sinais. Então esta é a ideia aqui. E eles não estavam errados, porque realmente o Antigo Testamento dá a entender que este profeta que viria seria um profeta apocalíptico, que ele transformaria em novas todas as coisas. E havia, de fato, uma base para isso veterotestamentária. E aqui os que creem perguntam corretamente: não é este o Messias que deveria vir? Porque ninguém faz sinais como ele. É interessante que a Bíblia não recomenda uma fé baseada apenas em sinais. E nós falamos aqui várias vezes sobre isso, né? Que sinal não salva ninguém. Mas é um bom começo. Deixa eu lhe explicar. Alguém que não era crente e teve um acidente de carro e foi preservado a sua vida. Um milagre. O carro ficou totalmente amassado, contorcido com suas ferragens. Mas aquela pessoa saiu dali como um milagre. Nós sabemos que Deus é que fez aquilo. Embora aquela pessoa ainda não saiba. Mas Deus pode usar aquele milagre para conduzi-la a Cristo? Pode. Mas não é o milagre que a salvou. Foi Deus que a salvou por meio daquele acontecimento. O que salva não é o milagre em si, mas o Deus que opera os milagres. O Cristo que opera os milagres. Este é que salva. Ninguém vive de milagres, irmãos. Até porque milagres não acontecem todo dia. Não é verdade? Se acontecessem todo dia, não seriam milagres, seriam ordinários, coisas ordinárias. Milagre já mostra tudo, que não acontece todo dia. Daí ninguém pode fundamentar sua fé, e nem deve, em milagres, mas na palavra de Deus. Então aquela pessoa que teve um acidente, que foi preservada e não era um crente, Deus, através do seu Santo Espírito, fez-o reconhecer que Deus, provavelmente, o Deus que ele sempre ouviu falar, mas nunca creu, é que provavelmente era autor daquele livramento. O que ele faz? Ele vai à igreja buscar esse Deus, tudo conduzido pelo Espírito. Ele vai à igreja, senta-se no banco da igreja e começa a pregação, e a palavra que salva, não o milagre lá. O milagre só aponta para quem salva. A palavra de Cristo que salva alcança aquele homem. O milagre foi só um meio para ele se aproximar da salvação. O milagre não é a salvação. Ele é um meio que Deus usou, Diácono Luiz querido, para aproximar aquela pessoa da salvação. Até porque nós sabemos que muitas pessoas veem milagres e nunca creem. Israel viu os milagres de Deus no deserto e morreram todos ali, porque não creram. E Judas viu Jesus operando os milagres, mas era o filho da perdição.
Milagres não podem salvar. Mas é um bom começo. Não dizem tudo, mas podem dizer alguma coisa. Então não deixe de reconhecer os milagres de Deus na sua vida. Não deixe de reconhecê-los. Às vezes que não havia escapatória para você. E Deus te deu. Não deixe de reconhecer e ir a Cristo, que é o autor dessas bênçãos que acontecem na sua vida. Mas vamos lá? Olha o versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas, discutirem e alguns começarem a pensar a crerem no Messias, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, qual que foi tá vendo? Enquanto uns aceitam, outros odeiam mais ainda. Tá vendo que a questão é ou crê ou odeia. Ou crê ou é indiferente. Não tem outra posição no meio, ok? Ou você está com Cristo ou está contra ele. Daí o texto tem essa dinâmica. Uns creem, agora outros estão procurando prendê-lo. Tá vendo? Mas agora é as autoridades. Se lá no início do nosso texto, os homens de Jerusalém, alguns deles quiseram colocar a mão em Jesus, aqui era um levante popular. Aqui não, aqui tem o peso da autoridade. É um mandato oficial para se prender Jesus. E interessante que eles se juntam aí, veja aí, os fariseus se juntam com os sacerdotes. Os fariseus se juntam com os sacerdotes. Os sacerdotes, na sua grande maioria, eram saduceus, que era um grupo político diferente dos fariseus. Político / religioso. Tinha suas diferenças e não se davam muito bem. Fariseus e saduceus. Como os saduceus eram a maior parte dos sacerdotes eram tirados a sua maior parte dos saduceus, então a ideia aqui é que eles não se davam muito bem. Não se davam muito bem. Só que eles se juntaram para ir contra Cristo. É o que acontece em muita política, né? Que pessoas se unem com ideologias completamente diferentes para destruir um inimigo comum. Então, eu não falo muito bem com fulano, mas tem alguém que eu odeio mais ainda. E esse que eu não falo muito bem, odeia essa mesma pessoa. Então vamos nos unir aqui, temporariamente, para destruir o nosso alvo em comum. É o que está acontecendo aqui. Saduceus e fariseus estão se unindo contra Cristo. Irmãos, não se enganem, viu? A gente acha que, por exemplo, no espectro político, um espectro é totalmente do diabo e o outro é totalmente de Cristo. Não se enganem com relação a isso, viu? Senão eu e você estaremos bem enganados. Eles têm posições diferentes, mas sem Cristo, eles são inimigos de Cristo. Tanto do lado mais progressista, quanto do lado conservador. Não quer dizer que um lado não tenha mais coisa semelhante aos princípios cristãos, pois tem, como sabemos. Mas o que eu quero dizer é que isso não faz deles necessariamente amigos de Cristo. Deu para entender? Não pense que um lado está com Cristo só porque tem coisas mais semelhantes. Os fariseus tinham coisas mais semelhantes com a doutrina cristã. Eles criam na ressurreição, os saduceus não criam. Mas os fariseus estavam longe de amar a Cristo. Então não ache que porque é um conservador de direita, é alguém que ama a Cristo e é amado por ele. Precisa-se de algo muito além disso. Precisa-se de algo muito além disso. Eu puxo aqui para os conservadores, porque eles têm mais coisas semelhantes conosco. Isso é verdade, não pode ser negado. Muito mais do que a doutrina esquerdista, progressista, que é anticristã na sua base. Na sua base. Agora, achar que conservadores, só porque estão mais próximos de nós, são nossos irmãos, têm a mesma fé, também é um engano. Eles sempre, sem Cristo, terão um inimigo comum. E esse inimigo comum é Deus. Ainda que digam, amamos a Deus. Ainda que se unam no lugar para fazer a oração do Pai Nosso. É mentira. Porque não se sujeitaram ao senhorio de Cristo. Lembram-se dos religiosos aqui, como eles odeiam a Cristo? São religiosos. Lembram-se, não se esqueçam, são religiosos. São pessoas que vão à igreja, vão à sinagoga, estão lá. Mas eles não se submetem ao senhorio. Pelos frutos conhecereis. Não pelo que dizem. Esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Pelos frutos conhecereis. Isso aqui é importante entender isso. Mas vamos lá? Olha só o versículo de número 33. Olha o que Jesus responde a esses homens e a multidão e até os guardas que foram enviados, tá? O evangelista João vai deixar em suspenso o resultado do envio dos guardas.
Nós vimos no versículo 32 que guardas foram enviados para prender, os guardas do templo, né? Que eram tirados dentre os levitas. Alguns levitas serviam como guardas do templo, como soldados do templo. Esses levitas guardas foram enviados para prender Jesus. E João nos deixa em suspenso com a relação ao resultado desse envio. Ele não diz ainda o que aconteceu, se prenderam ou não prenderam, mas ele se concentra agora no final em Jesus falando à multidão e a esses guardas também que estão lá para prendê-lo. Olha aí o versículo de número 33. Vamos ver juntos? Versículo 33 e 34, leiamos. Disse-lhes Jesus: a vez de procurar-me, também aonde eu estou. Meus irmãos, Jesus, ele responde àqueles homens que vieram prendê-lo, dizendo: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Veja como Jesus trata a morte dele, porque qual é o meio pelo qual Jesus vai para aquele que o enviou? A cruz. É através da sua morte e ressurreição que ele voltará ao seu habitat primeiro, ao céu, à presença do Pai, ok? Mas veja como ele trata a morte. Ele fala da morte como ir para aquele, ou ir junto daquele que o enviou. A morte para o crente é isso. É ir junto para aquele que nos amou. Veja a morte assim. Você tem que ver a morte assim. Se você é um crente, eu e você, temos que ver a morte assim. Se nós somos crentes. A morte é ir para junto daquele que nos amou e morreu por nós. Você tem medo de morrer? Você não deveria ter medo de morrer. Você não pode ter medo de morrer. Porque morrer é ir para junto de Cristo. É por isso que Paulo disse, Yara. É por isso, Hugo, que Paulo disse, Cristina, morrer é lucro. É lucro. Porque eu vou para aquele que me amou. Eu vou para junto dele. Eu verei meu Salvador face a face. Você não pode entender a morte do jeito que os ímpios entendem. Você não pode fazer isso. Você tem que amar a Cristo e eu também. Nós temos que amar a Cristo de tal maneira. E quando a morte chegar, nós falemos como disse um poeta: vem, doce morte. Vem, me leva para a presença daquele que me amou, daquele que morreu por mim. Deixa eu lhes falar. Quanto mais de Cristo nós tivermos, quanto mais amarmos sua palavra, quanto mais nele nos deliciarmos e confiarmos, menos medo da morte nós teremos. Sabe por que ainda temos tanto medo da morte? É porque temos pouco de Cristo. É isso que acontece, irmãos. Nós temos muito medo da morte, porque temos pouco de Cristo. Quanto mais dele, menos medo da morte nós teremos. Nenhum medo da morte nós teremos. Porque nós sabemos que do outro lado nos aguarda o Salvador. Nós sabemos que foi nos prometido a mesma coisa que Jesus disse ao ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora olha o versículo 34. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Irmãos, há um tom de ameaça seríssima aqui. Jesus está falando para os seus opositores que eles hão de procurar a ele num certo momento, depois que a hora chegar, e eles não mais o encontrarão. E pior ainda, eles não podem ir para onde ele estaria. Aí os judeus fazem uma pergunta aqui, olha, versículo 35. Como eles não entendem nada espiritualmente, tudo deles é terreno, né, carnal. Olha só. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Ou seja, ele acha que pode ir para um lugar onde nós não podemos ir? Aqui, nas redondezas? Vai ficar escondido em algum lugar? Nós podemos achá-lo se quisermos. A ideia é essa. E aí veja o versículo 35 continua. Irá porventura para a dispersão, ou seja, para onde os judeus saíram dispersos entre os gregos, as cidades gregas gentílicas, irá este para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar
Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então eles pensavam que Jesus provavelmente iria para um território gentílico, onde os judeus da diáspora estavam e passaria ali a ensiná-los aos gentios também. Eles acreditavam que ele estava falando. E ele está falando aonde ele vai é para junto do Pai. É para o céu, para onde Deus, o Pai, está. É para onde ele vai. E para lá os descrentes não podem ir. Daí vós não podeis ir. Porque vocês não pertencem ao Pai. Ok? Eu vou para um lugar que vocês não me alcançarão, não me acharão, não conseguirão colocar as mãos em mim. Vocês querem me prender agora, mas eu vou para um lugar longe de vocês. Vocês nunca me farão mal. Vocês não têm poder para isso. E lá vocês não podem ir. Porque vocês não pertencem àquele lugar. É um tom de ameaça aqui. E é isso que Jesus está fazendo. Mas eles achavam que era questão geográfica apenas. Eles achavam que Jesus ia para cidades gentílicas. E os judeus não iam para as cidades gentílicas. Não os religiosos, que tinham um certo preconceito com os gentios. Mas é interessante que eles acabaram profetizando sem saber. Porque depois que Jesus morresse e ressuscitasse, o seu evangelho, o seu espírito, que representa ele mesmo, iria para os gentios, com o fim de ensiná-los. Não é poderoso isso aqui? Porque eles dizem assim, irá ele agora para os gentios, com o fim de ensiná-los? E é isso mesmo que aconteceria quando Jesus ressuscitasse dos mortos, dotasse os seus discípulos com o Espírito e os enviasse aos gentios. E os gentios seriam ensinados por Deus. Como nós aqui que somos gentios, porque não somos judeus, fomos ensinados por Deus e somos ensinados por Deus através do próprio Cristo, com o seu Espírito em nós e a sua palavra. Isso aqui é poderoso isso. O que eles falaram sem entender se cumpriu em nós. Jesus veio para nós, para nos ensinar a amar e fazer a vontade de seu Pai. Mas eu termino aqui com a aplicação final. Vocês se lembram que eu disse que a ameaça no que Jesus diz aqui? Para onde eu vou, vocês não vão me encontrar para o lugar que eu vou, e vocês não podem ir. Daí eu termino com a verdade que certamente virá sobre os incrédulos um terrível destino. O nosso Senhor, atenção irmãos, terminando. O nosso Senhor falou aos seus inimigos: a vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Sem dúvida, meus irmãos, esse pronunciamento tinha um significado profético. Podemos estar certos de que muitos judeus se lembraram dessas falas de Cristo muito tempo depois da sua ressurreição e ascensão, e tentaram encontrá-lo e buscá-lo, mas para isso era tarde demais. Com muita frequência, o homem se esquece da verdade, nós podemos nos esquecer da verdade, que, tendo negado Jesus e a sua graça, tendo ouvido a sua palavra e resistido muitas vezes, uma após outra, pode posteriormente haver convicção de pecado, reconhecimento de ignorância, anseio por paz, inquietações sobre o céu, temores quanto ao inferno, mas tudo isso quando for tarde demais. O ensino das Escrituras a respeito disso é claro e objetivo. O livro de Provérbios afirma: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Provérbios, Antigo Testamento. Aí Jesus diz: vocês me procurarão, mas não poderão me achar. É a mesma coisa que a sabedoria em Provérbios diz, porque Jesus é a sabedoria. Deixa eu lhes falar, irmãos, a sabedoria está sendo proclamada aqui, que é a palavra de Deus. E eu e você podemos resistir a ela aqui, diversas vezes. Você vem domingo após domingo ouvir a sabedoria, que é Cristo, e você e eu rejeitamos, não nos arrependemos, continuamos na prática errada. Quando nós tivermos consciência da loucura que fizemos, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. A sabedoria lá em Provérbios diz: porque eu estendi a mão e não houve quem a apanhasse. Porque eu clamei nas ruas e não houve quem escutasse. Agora, vindo a vossa desventurança,
eu me rirei, e vindo o vosso terror, eu zombarei de vós. Porque a sabedoria clamou e ninguém atendeu. Porque Cristo estendeu a mão e ninguém a apanhou. Então, quando chegar a hora que a convicção de pecado falar e o terror do inferno se apoderar, Cristo não estará lá. Ele não mais será achado. É isso que acontece com aqueles que rejeitam constantemente a Cristo Jesus e os seus mandamentos. Apliquemos essas lições às nossas vidas, para que não venhamos a pecar achando que nós podemos viver da maneira que queremos, que Cristo sempre estará lá. Lembra da pergunta no início do sermão? Deus sempre está com a mão estendida para qualquer pessoa? Não. Não para qualquer pessoa, mas para os contritos e arrependidos que se dispõem a mudar de vida. Mas aqueles que vivem zombando do Evangelho, vivem ouvindo o Evangelho e não se convertendo e não se submetendo, nem sempre Cristo estará lá. Certamente Ele não estará. Por isso, não deixemos de buscar o Senhor Jesus como nosso Salvador, ainda quando há tempo. As portas da misericórdia, irmãos, ainda se encontram abertas. Hoje é o dia. O trono da graça continua aguardando por nós. Hoje é o dia. No dia que se chama hoje, procuremos nos certificar de que somos salvos. Hoje é o dia. É melhor nunca ter nascido do que ouvir o Filho de Deus dizendo: onde eu estou, vós não podeis ir. Já pensamos nisso, que passar a eternidade longe de Cristo, da sua graça, recebendo a ira de Deus pela eternidade? Já pensamos nisso? Nós somos a igreja a vida inteira. Alguns de nós aqui nasceram dentro de uma igreja. E já pensou na eternidade ouvir de Cristo: apartai-vos, eu não conheço vocês. Aonde eu vou, vocês não podem ir. Isso acontecerá a muitos dentro da igreja. Você sabia? Vai acontecer a muitos dentro da igreja. Muitos primeiros serão últimos. Muitos primeiros serão últimos. Portanto, atendamos ao que disse o profeta: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.